Pronto? Pronto. Ó, seu texto está aqui. Tá ajustado a tela, só se ir dando page down que ele vai passando as páginas para baixo. Beleza, então já posso começar isso. Já começou. Vamos lá. Bem, pessoal, boa tarde. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas estamos já dando início à nossa live de formação. Precisava só confirmar aí se o pessoal está entrando, se puder mandar uma mensagem no grupo do WhatsApp do Arma da Crítica, né? E o Everton também compartilhar no Facebook. O Marquinho tá na técnica aqui, ele pode ajudar a gente nisso, de checar se o pessoal já copiou o link, já tá entrando, como é que tá? Tá certinho aí? O pessoal tá entrando? Vamos checar aqui. Mais gente entrando. E aí, Marquinho? Ainda... Como é que tá? Tá funcionando, o áudio tá bom. 2 assistindo agora. Vamos esperar um pouquinho. Espera mais um pouquinho até mais gente entrar, para aí a gente começar essa live de formação, onde a gente vai discutir o livro do Lenin, né, O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, mas tentando também, de certo modo, estabelecer algum nível de diálogo com a situação do imperialismo hoje, né? Será que o imperialismo do Lenin é o mesmo imperialismo de hoje? Como que é isso? Então a gente só está aguardando aqui, a Cristine da Paraíba já entrou. Então só estamos aguardando aqui algumas mais pessoas entrarem para a gente já dar início à live. Só mais um instantinho só. Enquanto isso, compartilhar aqui com o pessoal o link da live. Mais 3 pessoas assistindo. Dá mais um tempinho aí que a gente já começa em alguns minutos. Já tem 4 pessoas. Só mais um minutinho a gente já dá início aqui.
Só mais um instante. Pessoal da Arma da Crítica, puder mandar uma mensagem aqui pelo WhatsApp para confirmar, né, que acessaram, que conseguiram compartilhar pelo link, acessar o link é interessante, importante, para a gente tendo noção aí da adesão, e aí a gente já começa. Everton já conseguiu compartilhar no Facebook o link da live. Se puder dar um retorno para nós. Sete espectadores. Pessoal da Arma da Crítica que puder dar um retorno aqui pelo grupo, a gente agradece, até porque é importante a presença do nosso pessoal. Se puder ter mais gente aqui, confirme. Tô vendo aqui o Sérgio confirmando, o Marquinhos, o Everton já tá aqui. Falta mais gente aí para entrar ainda. Aqui em mais uns minutinhos a gente começa. Enquanto isso, estamos compartilhando aqui o link com algumas pessoas que querem assistir a live. Nove espectadores já. Só mais um instantinho a gente já começa então. Mauro aqui avisando que está chegando em casa, voltando do trabalho, logo logo ele entra. Sete pessoas, 3 marcação como gostei. Será que podemos começar? São 4h17 aqui, 4h15, arredondando. Se o pessoal da Arma da Crítica puder dar um toque pelo WhatsApp, se a gente já pode começar, a gente já começa.
E aí? Podemos começar? Vamos lá? O pessoal pode... Só pedir novamente que o pessoal da Arma da Crítica desse um retorno aqui no Zap, confirmando, né, que a gente pode dar início então a essa live de formação. Bom, então acho que vamos começar já essa atividade. Primeiro, agradecer a paciência aí de quem está disponibilizando o seu domingo, né, para acompanhar uma atividade de formação. Uma atividade de formação que a gente entende que é importante, né, e que estamos aproveitando esses espaços que essas novas tecnologias proporcionam, né, para a gente ter um alcance maior do que nós poderíamos ter através de um curso de formação que exigiria uma certa estrutura de deslocamento, né? Então estamos aproveitando esse momento aqui, né, esse espaço aqui para a gente começar, dar início, né, um processo de formação política, onde a gente vai tentar discutir alguns pontos, né, alguns temas, alguns conceitos, algumas formulações do marxismo, para gerar um debate teórico que é tão necessário nos dias de hoje. E nós optamos por esse livro, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, do Lenin, por se tratar, na nossa opinião, né, de um debate fundamental nos dias de hoje, né? Afinal, o imperialismo ele ou não é mais, né? Ainda é ou não é mais uma categoria fundamental para entender a realidade política e social, né, do mundo em que a gente vive, né? É uma categoria e um conceito superado. O que ele tem de elemento novo e o que ele tem de elemento ultrapassado, digamos assim, né? O que não se aplicaria mais para a realidade atual. Então essa que é a nossa intenção, fazer esse debate, até porque nós vivemos hoje num cenário, né, no nosso país, onde a gente percebe claramente uma política de devastação nacional, né, de traição nacional do atual governo. E, a nosso ver, esse debate do imperialismo hoje ele faz todo sentido. Então nós vamos tentar aqui fazer o seguinte, né, que a gente está planejando. Fazer uma apresentação de 30 a 40 minutos no máximo, e depois abrir para as perguntas, né? Como a gente não tem uma quantidade gigantesca, né, de milhares de pessoas acompanhando, né, por enquanto, o que a gente está pensando é o seguinte: o pessoal manda as perguntas aqui pela barra aqui do YouTube, e a gente vai tentando, na medida do possível, respondendo a essas questões. Bom, então vamos lá. Acho que, em linhas gerais, a primeira questão que a gente tem que entender, né, é assim, o que significa esse conceito de imperialismo, tá? Num conceito mais geral, né, o imperialismo seria um fenômeno, né, um fenômeno político, econômico, social, que deriva da capacidade de um Estado, de um povo, de controlar, né, de dominar territorialmente, economicamente, politicamente outros povos, tá? Então essa seria, digamos, uma característica central do imperialismo, independente do momento, independente das circunstâncias históricas, né? Ele representaria essa capacidade. Só que a nossa intenção aqui não é fazer uma discussão do imperialismo de modo geral, tá? É fazer a discussão do imperialismo que surge num momento muito preciso da história do mundo, final do século XIX e começo do século XX. Então a gente vai se atentar aqui no debate do imperialismo do ponto de vista da sua conceituação moderna, né? E essa conceituação moderna do imperialismo, ela surge, né, ela passa a ser empregada pela historiografia a partir do final do século XIX, né, para explicar um período da história mundial que começa em 1871, quando as nações europeias elas lutam para construir os seus impérios coloniais. Tá? Elas iniciam um movimento que não é o mesmo movimento do colonialismo que se inicia, né, com as grandes navegações, com as ditas chamadas grandes descobertas, porque não foram descobertas coisa nenhuma, né, a chamada descoberta da América, né, na verdade foi uma invasão, mas é um outro
um outro tipo de colonialismo, é um outro tipo de imperialismo, mas que ele começa, né, e se apresenta, entra na cena histórica a partir do final do século XIX. Tá? E como todo movimento, todo fenômeno político e social que busca atender os interesses de uma determinada parcela da sociedade ou uma determinada parcela de um povo, o imperialismo ele também buscou construir, né, uma justificativa ideológica para esse processo de dominação. Né? A gente sabe muito bem que quando houve o processo das grandes navegações, que levou aí a invasão da América, a invasão da África, a justificativa desse colonialismo era de resgatar as almas, né, as almas pagãs dos africanos, né, dos povos africanos e dos povos americanos, para o cristianismo. Então se justificava a escravização dos africanos e dos chamados gentios, né, que eram os povos indígenas, para que eles fossem, através do trabalho escravizado, é lógico, né, na visão era a forma vista pelos colonizadores de catequizar e transformar aquelas pessoas em cristãos. Né? O imperialismo moderno, enquanto justificativa ideológica, teórica, ele parte de uma premissa um pouco diferente. Ele também usa a questão religiosa, mas ele se aproveita de todo um processo de conhecimento científico, né, acumulado no século XIX, para buscar em fatores biológicos a justificativa da dominação dos povos da África, da Ásia e também da América. Né? Então houve esse processo também de construção de uma justificativa ideológica que dava ao homem branco, leia-se o europeu ou o norte-americano, né, os Estados Unidos, Canadá, o direito, né, de dominar outros povos, de fazer um movimento expansionista. Né? Inclusive um grande escritor hindu, que é de origem inglesa, o Rudyard Kipling, ele tem um famoso poema que ele escreveu chamado Fardo do Homem Branco, em que ele mostrava que a colonização ela era um peso, né? Era uma espécie de carga, como o próprio nome do poema diz, é um fardo que esse homem branco teria que carregar, dado a sua tarefa histórica de levar a civilização europeia e branca a cumprir essa tarefa de civilizar, digamos assim, os homens não brancos, os africanos, os latino-americanos e os asiáticos. Então o imperialismo moderno, tal qual o colonialismo, né, e o imperialismo antigo, ele também buscou construir uma justificativa histórica, teórica, ideológica para o seu movimento de expansão, de dominação de outros povos. Só que, nesse caso, se utilizando de fatores biológicos, utilizando o chamado darwinismo social, que foi uma tentativa ali no final do século XIX de juntar sociologia com biologia, né? E aí a tese do Darwin da sobrevivência dos mais aptos e dos mais fortes, entre aspas, e a grosso modo, né? Ela também se manifestaria na vida humana e na vida social. Então o grande desenvolvimento econômico, não é, e científico que os povos europeus teriam alcançado seria justamente fruto de uma capacidade biológica inata que esses homens brancos teriam de desenvolver a técnica e a ciência. Portanto, eles se mostrariam mais aptos, né, na concorrência mundial com outros povos e inclusive obtendo o direito de explorar esses outros homens. Tá? E quando a gente fala outros homens aqui, são outros homens da América Latina, da África e da Ásia. O evento histórico que simboliza esse surgimento do imperialismo, ele foi a Conferência de Berlim, tá? Que foi realizada entre 15 de novembro de 1884 até 26 de janeiro de 1885. E o objetivo central da conferência, de acordo com a sua ata geral, abre aspas, era regulamentar a liberdade de comércio nas bacias do rio Congo e do Níger, assim como novas ocupações de território sobre a costa ocidental da África. Fecha aspas. Dessa conferência participaram quase todos os países europeus, só que obviamente foram excluídos os próprios povos africanos, que foram os que mais carregaram, né, esse fardo do colonialismo e do imperialismo iniciado
pelas potências europeias. E por esse tratado a África foi completamente repartida entre os povos europeus, tá? Entre as nações europeias. Você pegar o mapa da Ásia, aquele desenho simétrico, né, das fronteiras, as fronteiras são extremamente retas, aquilo não é por acaso. Tá? Eles botaram o mapa da África, botaram um esquadro sobre o mapa da África e foram desenhando, olha, esse pedaço aqui da África me interessa, esse outro pedaço me interessa. Então foi esse o processo de ocupação da África. É importante também considerar, né, que esse movimento de constituição dos impérios, desses impérios coloniais, como a gente vinha dizendo, né, ele acontece num outro contexto, tá? Que é o contexto já de uma ação colonialista e uma ação imperialista a partir de nações em que o modo de produção econômico dominante já era o capitalismo, tá? Então esse é um ponto importante, né? Então esse colonialismo, e a gente vai mostrar mais tarde, mais adiante, porque que isso tem uma diferença do colonialismo que a gente conheceu lá em 1500, a partir das grandes descobertas. É importante também dizer, assim, uma coisa que é a seguinte: o Marx, né, no Capital, ele já indicava duas tendências do capitalismo, tá, que foram comprovadas na prática, né? Primeiro, que é um processo de concentração, uma tendência do capital a ter um processo de concentração e centralização dos capitais. A partir da concorrência, da falência, das crises econômicas, há um movimento de concentração e centralização dos capitais. Isso o Marx havia detectado, tá? E a segunda tendência é daquilo que o Marx define como o aparecimento de um capital portador de juros, tá? Então essa forma de capital, ela está encarnada na figura de um banqueiro que paulatinamente ele passa a comandar o processo de valorização do capital ao se tornar uma espécie de administrador geral do capital monetário. Então esse banqueiro ele vai captando, né, recursos de várias fontes, e ele passa a comandar o processo de acumulação a partir de empréstimos que ele passa a fazer para o próprio processo de acumulação do capital funcionante, do capital produtivo. Então, com o tempo, esse capital ele passa a comandar esse processo de acumulação, né? Desde o aparecimento do imperialismo, tá? Ele se tornou um objeto de pesquisa de vários estudiosos, né? E que era um objeto de pesquisa que não se cingia a um interesse meramente acadêmico, né? Eram estudos feitos que estavam ligados diretamente à construção de uma estratégia e de uma tática do movimento operário europeu, né? Então, antes de analisar a obra do Lenin, a gente queria aqui destacar 3 estudos que nos parecem muito importantes. O primeiro é de um inglês, do J.A. Robson, em que ele conclui que a expansão colonial ela era resultado do sistema econômico capitalista, era um processo, era quase uma resultante óbvia, né, um resultado óbvio do processo de acumulação do capital, né? E como o capitalismo, o objetivo maior, né, da sua acumulação de capital é o lucro, né, é a medida desse processo de acumulação do capital, essas nações capitalistas já desenvolvidas, elas precisavam buscar novos mercados e novas fontes de financiamento em outras terras. E elas faziam isso como resultado do subconsumo das próprias massas trabalhadoras dos países imperialistas, né? Então esse é um elemento que o Robson trabalha. Um outro, que é de um austríaco, membro do partido, da ala reformista, né, do Partido Social Democrata Alemão, que é o Rudolf Hilferding, que escreveu um livro também em 1910, 1909, mais ou menos, chamado Capital Financeiro, né, em que ele demonstra como esse capital financeiro é que passa a comandar esse processo de acumulação do capital através dos bancos, tá? E um outro também, que é o Bukharin, que é um outro grande revolucionário bolchevique, que escreve uma obra que antecedeu acho que um ano antes ou alguns meses antes a obra do Lenin, que é um livro que chama Economia Mundial e Imperialismo, em que ele demonstra também como o aparecimento desses monopólios e do capital financeiro mesmo anulava o próprio capitalismo competitivo, né?
e como esse capital, e como esses monopólios eles se apropriavam do Estado de maneira praticamente absoluta, né, para atender os seus interesses econômicos e políticos. Então a gente pode ver o seguinte, que a obra do Lenin, toda ela foi influenciada por esses trabalhos precedentes, né? O Lenin ele cita essas fontes, né? Ele é um autor que mantém um distanciamento crítico dessas formulações, mas ao mesmo tempo ele reconhece o papel que esses aspectos, né, dessas formulações teóricas, como eles são importantes, né? Agora, o Lenin, ele, no seu trabalho Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, ele não faz uma mera reprodução ou sistematização dessas contribuições. Ele elabora uma síntese, né, só que com um grau muito complexo de análise, né, com consequências assim, muito profundas sobre esse conceito do imperialismo como uma expressão maior do predomínio mesmo do capital monopolista e financeiro, né? Então, quando Lenin escreve, né, no prefácio às edições alemã e francesa de 1920, ele descreve que o principal objetivo do livro, abre aspas, né, era mostrar um quadro de conjunto da economia mundial capitalista nas suas relações internacionais, nos princípios do século XX, em vésperas da Primeira Guerra Mundial Imperialista, fecha aspas. Então, quando ele data e contextualiza a obra, ele está sugerindo aí um duplo movimento. O primeiro de uma natureza estrutural, né, de uma mudança realmente estrutural do aparecimento de uma nova fase da economia mundial capitalista, tá? E o segundo é que no âmbito dessa nova realidade, né, as relações que esse novo fenômeno produzem, né, eles são dinâmicos, então não é uma relação estática, né, e que ela pode levar inclusive a novas reconfigurações. Acho que esse detalhe é importante. E depois acho que ao longo da nossa contribuição aqui a gente vai entender por quê, tá? Então acho que em primeiro lugar, essa obra do Lenin é uma obra realmente extremamente importante e que do ponto de vista do marxismo, né, do ponto de vista revolucionário, ela é uma obra que marca realmente uma reviravolta no pensamento do movimento comunista, do movimento operário, do movimento dos povos em todo o mundo, né? Então, assim, para além das características, né, que ele destaca, né, e que a gente vai passar aqui sucintamente em revista, outras consequências também não passam, né, esse olhar arguto do Lenin, né, e que no momento apropriado também a gente vai buscar aqui pontuar algumas questões. Eu acho que a primeira é a seguinte, a primeira característica que o Lenin detecta, né, dessa nova fase do imperialismo, é que há uma concentração da produção e a formação de grandes monopólios, tá? Da produção, centralização do capital, né? Em outros textos do Lenin, talvez um pouquinho depois, um pouco antes da publicação do Imperialismo, ele define que essa, inclusive, é a característica essencial dessa nova fase do capitalismo, né? Então ela é um marco divisório em relação ao capitalismo da livre concorrência, tá? E que ele inclusive pontua ali algumas questões importantes no seguinte sentido, de que passa a haver um acirramento inclusive entre, de um lado, esse grande capital monopolista e de outro, o pequeno e o médio capital, que passam a cumprir um papel de força auxiliar nesse processo de acumulação do capital por parte dos grandes monopólios, tá? Eu acho que é até interessante a gente olhar essa situação que o Lenin aponta, né, lá em 1917 e perceber como esse movimento ele se mantém até hoje, né? Então, por exemplo, se a gente pegar hoje a indústria da alimentação, apesar de todo o discurso do livre mercado, né, da exaltação do livre mercado, se a gente vai numa prateleira de um supermercado, a gente vai ver ali que nas prateleiras de alimentação praticamente são 10 empresas, né, isso em qualquer lugar do mundo, que controlam a produção de alimentos, né? Então você tem a Coca-Cola, a PepsiCo, a Kellogg's, a Nestlé, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Unilever, Mars, General Mills. Então todos os produtos, né, ou boa parte dos produtos, né, 80, 90% dos produtos de alimentação industrializados, eles são produzidos por algumas dessas empresas, né? Outro caso também que a gente pode citar de como essa característica ela permanece, né,
é a questão do mercado de produtos transgênicos e de defensivos agrícolas, que são controlados aí por 6 grandes empresas, né, mundiais. A Monsanto, dos Estados Unidos, a Syngenta da Suíça, a DuPont também dos Estados Unidos, a BASF da Alemanha, a Bayer da Alemanha e a Dow dos Estados Unidos. Então esse é um movimento, essa característica, né, o Lenin definiu essa como uma característica essencial do imperialismo, que é a formação dos grandes monopólios e que elas se mantêm até hoje. Uma segunda característica que é importante, que o Lenin define, que é a transformação dos bancos, né? A gente viu lá atrás que os bancos eles passaram a cumprir esse papel de acúmulo do capital monetário, mas era ainda um papel, na época do Marx, muito de intermediário nos pagamentos, né? Mas que aos poucos eles se transformam, na verdade, em monopolizadores do capital na sua forma monetária, né? Então os bancos, ao centralizar essa massa monetária de um país, né, de um único país nas suas mãos, eles passam a subordinar as outras frações da burguesia, inclusive as frações industriais, né, aquelas que extraem mais-valia da produção industrial, passam também a deter o controle de ações industriais e inclusive de serem, né, empresas que passam a também atuar no setor industrial, né? Então a gente pode dizer que hoje, por exemplo, algumas empresas, né, algumas instituições, as 10 maiores instituições financeiras do mundo hoje, juntas elas controlam aí uma quantidade de ativos estimada em mais de 24 trilhões de dólares. Então isso é mais que a soma juntas dos PIBs da Alemanha, do Canadá e da China, né? Então a gente percebe que essa característica dos bancos também é uma característica importante, né, de como os bancos passam a comandar o processo de centralização do capital na sua forma mais fetichista e mais pura, que é o dinheiro, né? E que é uma característica também que se mantém até hoje. Uma terceira característica, e é como consequência dessa contradição, né, e é o que a gente já havia sinalizado no ponto anterior, é essa fusão dos bancos com a indústria. Essa é uma outra característica que o Lenin, né, detecta. Porque essa massa monetária que resulta, né, desse aparecimento do capital financeiro como um elemento que concentra a massa de capital bancário e produtivo, leva ao surgimento daquele, inclusive, que o Lenin chama de oligarquia financeira, né? Então o Lenin, na definição dele de capital financeiro, o que ele tenta, o que ele busca caracterizar é que esse capital financeiro é uma massa monetária de valor, uma massa de valor sob uma forma monetária, que busca, inclusive, diversas formas de aplicação. Então os bancos, né, por exemplo, eles passam a investir em atividades industriais, né? Então eles passam a deter ações de empresas industriais. E esse é um fenômeno que é corriqueiro, né? Que a gente vê cotidianamente, né? Como produto desse controle, desse predomínio, né, desse capital financeiro, dessa massa monetária, o Lenin ele vai dizer que é o seguinte, abre aspas, né, sobre todas as demais formas do capital implica o predomínio do rentier e da oligarquia financeira. Então Lenin ele vai detectar também como fenômeno desse aparecimento, né, desse capital financeiro, o surgimento do que ele chama de uma camada de rentistas, né, de pessoas que vivem da aplicação de seu capital financeiro em diversos tipos de investimento. O Lenin usa a expressão, né, a gente está usando aqui o livro do Lenin, da editora Avante, da editora do Partido Comunista Português. Então a tradução literal que eles fazem é corte de cupons, mas seria, na verdade, modernamente, a posse de ações, né, ou de uma parte, né, uma certa quantidade de ações. Então Lenin detecta o aparecimento dessa camada de rentistas, né, que vivem da aplicação do seu capital financeiro, da sua soma lá que eles possuem de dinheiro, né? E que a gente percebe que esse movimento que o Lenin detecta no século XX, como que hoje ele é observado, mas numa escala
numa proporção, como tudo, né? Como todo imperialismo, numa proporção e num volume absolutamente fabulosos, né? Hoje se calcula, né, que a partir principalmente do arsenal tecnológico, que é esse que a gente usa, né, da internet, se calcula que hoje circulam pelo mundo diariamente cerca de $1 trilhão, tá, de volume de capitais que buscam aplicações financeiras mais interessantes, né? Por esse lado, e aí uma das, talvez seja um dos conceitos, né, que o Lenin trabalha, que gera um pouco mais de confusão, é o que o Lenin define, né, o imperialismo como essa fase superior do capitalismo, mas que ele possui uma característica extremamente parasitária, né? Quer dizer, o Lenin indica o surgimento do parasitismo, né? E por quê? Porque o aparecimento dessa, primeiro assim, essa acumulação, né, de capital na forma de dinheiro num pequeno número de países, né? Segundo, o aparecimento também dessa camada de rentistas, né, que vivem praticamente a partir da aplicação do seu dinheiro em negócios especulativos, né? E o Lenin ele vai detectar que surge, portanto, uma divisão, né, um divórcio que ele fala entre esse setor do rentista especulativo e o setor da produção, tá? Então o capitalismo, por essa característica, ele assume esse elemento parasitário, né? E que inclusive ele vai colocar que o próprio mundo, né, o próprio jogo das nações, ele vai levar à formação de um punhado de estados que se pode considerar como estados usurários, né, e uma maioria gigantesca de estados devedores, tá? Então essa também é uma característica, né, do capitalismo, e uma característica que o Lenin define como parasitária, tá? E uma característica parasitária que ele vai também apontar para a tendência à decomposição do capitalismo, tá? Mas é uma tendência à decomposição que a gente precisa entender de um ponto de vista relativo, não é um movimento de desagregação em sentido absoluto. É porque quando o Lenin define que esse capitalismo é um capitalismo que surge a partir de a partir do aparecimento dos monopólios, né? Então ele é um capitalismo que é diferente do capitalismo da livre concorrência, tá? O capitalismo da livre concorrência tinha como centro, né, como seu eixo, aqueles capitalistas industriais individuais concorrendo entre si no mercado livre, fora de amarras, buscando desenvolver melhores instrumentos de produção, melhores máquinas, melhores ferramentas, não é? E que era um capitalismo, digamos, de relativamente pequenos empresários capitalistas, né? O que o Lenin vai demonstrar é que, sobre o aparecimento do imperialismo e dos monopólios, né, e dessa oligarquia financeira, essa vitalidade do capitalismo não está mais nesse livre empreendedor, tá? A vitalidade do capitalismo está nos monopólios. Só que essa vitalidade ela vai se deslocando dessa engenhosidade econômica, dessa busca por mudanças tecnológicas, e ela passa a depender cada vez mais do controle de matérias-primas, exportação de capitais, explorações das nações oprimidas, né, ali pelas potências mais econômica e militarmente mais poderosas. Então é nesse sentido que o Marx ele define o imperialismo como essa fase parasitária e decrépita, né, do capitalismo, porque ele passa a sobreviver a partir de mecanismos de controle extra-econômico, inclusive, tá? E até mesmo uma relativa estagnação técnica observada, atrasando-se a aplicação de algumas inovações produtivas, como forma, inclusive, de não aprofundar, né, a composição orgânica do capital, mas enfim, mas isso é um outro debate que a gente não vai ter condições de fazer aqui. Uma quarta característica, né, do Lenin, né, do imperialismo detectada por Lenin, é que o imperialismo ele se identifica, né, não mais exclusivamente com a exportação de mercadorias, mas com a exportação de capitais, né? Então, por causa desse desenvolvimento desigual do capitalismo, alguns
países amadurecem excessivamente, como Lenin fala, né, em relação a outros países. Então eles buscam aí um mecanismo, né, de investimento do capital para além das suas fronteiras nacionais, tá? Então ele busca aplicações mais lucrativas do seu capital, que muitas vezes não estão determinadas, né, não estão possibilitadas pelo capitalismo, pelo seu capitalismo nacional, né? Então eles buscam a exportação de capitais para outros países, né, para países atrasados, como Lenin fala, onde você tem um lucro elevado, né, porque os capitais são escassos, o preço da terra e do salário é extremamente barato, e as matérias-primas também são baratas, né? Então você tem um outro mecanismo, uma outra característica do capitalismo também detectada por Lenin, que é essa da exportação dos capitais, né? E o que é interessante, assim, que é um dado que o Lenin aponta, né, que o Hobson já tinha detectado isso, e o Lenin também repercute isso aqui no seu livro, né, é que essa exportação de capitais, ela é resultado e ela é produto, mas também produz uma estagnação também relativa, né, até certo ponto, desses países exportadores, tá? Porque o que é interessante aqui é o seguinte, é que ao contrário, né, do que a gente pode pensar, né, o imperialismo para o Lenin, ele representa um fator de desenvolvimento relativo dos países de capitalismo, nos países atrasados, tá? Ele não representa um fator de atraso absoluto, em termos absolutos, né? Obviamente que as condições desse desenvolvimento nesses países capitalistas atrasados, né, provocada pela exportação do capital, pelo controle de fontes de matéria-prima, pela exploração ao máximo dos trabalhadores, né, ele é um desenvolvimento completamente deturpado, né, limitado, tá, precário, deficiente, dependente, subordinado, enfim, a gente pode usar aí as mais variadas definições, tá? Mas ele nunca vai representar um processo para os países colonizados de atraso em termos absolutos, tá? Mas de atraso em termos relativos, ou seja, o imperialismo ele expande as relações capitalistas de produção para outros lugares do mundo, tá? Eu acho que uma outra questão aqui também que é importante, né, a gente considerar é que, como objetivo, né, dos monopólios é o lucro, né, é aumentar os seus lucros, obviamente que esses monopólios nos seus países, tá, eles fazem esse movimento de expansão não exatamente a partir de uma situação em que, bem, nós resolvemos aqui o problema da nossa classe operária, das condições de vida da classe operária, e agora a gente podemos nos expandir internacionalmente. Não. Ele faz esse movimento de expansão justamente num cenário em que as condições de vida da classe trabalhadora continuam ainda péssimas nos países capitalistas centrais, né? Esse é um elemento importante, quer dizer, os monopólios eles poderiam utilizar o seu capital para melhorar as condições de vida da classe trabalhadora, né? da Alemanha, da França, da Inglaterra, mas a preocupação deles não é essa. Como a preocupação deles é com o lucro, né, com o processo de acumulação do capital, então o próprio acúmulo de capital ele é fruto justamente de condições de vida muito duras e muito difíceis das classes trabalhadoras dos países capitalistas centrais, né? Então a partir daí é que eles, apesar dessas condições de vida ruins, eles apontam, né, eles caminham para um desenvolvimento capitalista para a expansão do capitalismo através do imperialismo para países atrasados, tá? E aí tem uns dados interessantes, né, como esse movimento ele existe até hoje, tá? Então, por exemplo, tem alguns dados aqui que a gente coletou, que os Estados Unidos, que a gente, enfim, considera que ainda é hoje, né, a maior potência imperialista, né, do globo, né? O capitalismo, por exemplo, os Estados Unidos ocupam hoje o 40º lugar em termos de expectativa de vida. Eles são superados por Chile, Costa Rica e Cuba.
e é o 44º lugar em termos de mortalidade infantil, né? Quer dizer, uma posição bem intermediária na tabela, né? Digamos assim. Na questão da maternidade, por exemplo, né? na mortalidade materna, os Estados Unidos eles têm hoje 26,5 mortes por 1.000 nascimentos, tá? Enquanto outros países como China, por exemplo, tem 17,7, Vietnã, que foi inclusive arrasado pelos Estados Unidos na guerra, tem 15,6, e no caso dos Estados Unidos essa mortalidade materna ela atinge 44 em cada 1.000 mulheres negras, tá? Quando se analisa, quando se faz o corte ali étnico, tá? Então, enquanto para as mulheres brancas esse índice é de 13 por 1.000. Então a gente percebe que essa característica do capitalismo, né, em se expandir, independente das condições de vida da sua classe trabalhadora nacional, né, ainda está mantida. Uma quinta característica é essa tendência, né, dos monopólios se associarem para repartirem o mundo em áreas de influência. Essa é uma característica, né, do capitalismo. E tem um detalhe importante aí que o Lenin coloca, né, e que também assim, até onde a gente constata nos debates, nas discussões que a gente participa, é que há uma certa interpretação, às vezes um pouco equivocada, tá, dessa análise do Lenin. Porque a tendência comum é o seguinte: temos apenas países imperialistas e países colonialistas, tá? E o Lenin ele vai dizer que não é bem assim. Então tem um trecho aqui que a gente selecionou que é importante, tá? Que o Lenin fala o seguinte, abre aspas, né? Que existiriam, abre aspas, abundantes formas transitórias de dependência estatal. Para esta época são típicos não só os dois grupos fundamentais de países, os que possuem colônias e as colônias, mas também as formas variadas de países dependentes de um ponto de vista formal, político, gozam de independência, mas que na realidade se encontram envolvidos nas malhas da dependência financeira e diplomática. Uma destas formas, a semicolônia, indicamos-la anteriormente. Então o que a gente percebe é que para o Lenin esse mecanismo de dominação, né, que o imperialismo ele cria, ele é um mecanismo relativamente mais complexo. A análise do Lenin ela é mais sofisticada do que uma mera interpretação do seguinte: existem países imperialistas e países coloniais, né? O Lenin inclusive ele cita o caso de Portugal no seu livro, em que Portugal a gente sabe que era um estado dotado de colônias na África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, né, eram colônias portuguesas, e ao mesmo tempo Portugal era um país praticamente que tinha sua política interna, sua política financeira dominada pelo imperialismo inglês, né? E numa polêmica do Lenin com o Kautsky também, né, o Lenin afasta, isso está em alguns trechos do livro, de que o imperialismo ele seria a dominação de nações industriais sobre nações agrícolas, né? O Lenin fala para ir com cuidado nessa análise, né? Que essa análise ela é um pouco mais complexa do que simplesmente uma repartição, enfim, pura, né, de países industriais de um lado, países agrários de outro, né? Obviamente que a tendência do imperialismo, se é a de possuir colônias, né, colônias que lhes forneçam matérias-primas, né, que eles dependem para sua indústria, obviamente que a tendência desses países é estarem mais voltados à produção agrícola, tá? A produção de matérias-primas agrícolas, mas que não seria exclusivamente isso, tá? Não seria exclusivamente isso. Então, assim, eu acho que tem, né, tem uma produção, por exemplo, de outros grandes líderes, grandes dirigentes, né, de processos revolucionários, né, que acabaram produzindo algumas obras teóricas importantes também, que demonstram, né, como que essa malha, né, financeira, né, do capitalismo ela se mantém apesar, né, da dominação financeira, ela se mantém apesar da sua, como que a gente pode dizer, da independência formal, né, de alguns países. Então tem um grande líder anticolonialista africano,
o Kwame Nkrumah, em que ele escreve um livro, né, em que ele demonstra como a descolonização da África foi um movimento importante, né, obviamente, mas que não representou um rompimento com a dependência financeira e política das nações colonialistas, né? Então, o imperialismo perdeu as suas colônias, perdeu a sua dominação direta sobre essas colônias, mas manteve essa dominação por outros mecanismos, né? Através de mecanismos econômicos, monetários, da capacidade de corromper setores da classe dominante desses países para que eles fossem agentes internos da política das potências imperialistas, né? Então você tem mecanismos ali em que mesmo a independência política formal, ela não significou um rompimento com a dependência econômica, né? Eu acho que tem um caso interessante aqui para a gente dar um exemplo, né? Que é o caso de como a França, da relação da França com várias colônias subsaarianas que se tornaram independentes, tá? Então, essas nações, né, na sua maioria, Camarões não, rapaz, agora tá fugindo o nome aqui, mas eu vou lembrar, mas algumas dessas nações da África subsaariana, que eram colônias francesas, o processo de independência delas não foi um processo como, por exemplo, foi o do Vietnã com a França ou da Argélia com a França. Foi um processo muito mais negociado. E a França ela tem uma moeda chamada franco CFA, franco das colônias francesas da África, que foi criado em 1945, e que esse instrumento monetário, mesmo com a independência dessas colônias, ele foi mantido, né? E esse instrumento ele garante imensas vantagens para os monopólios industriais franceses, tá? Então as antigas colônias que aceitaram a independência, mas mantiveram a sua dependência econômica e monetária de Paris, elas tiveram que aderir ao franco CFA, e elas têm 50% de suas reservas monetárias controladas pela França, e a convertibilidade em euro é feita em uma taxa de câmbio fixa decidida logicamente por Paris, tá? Então isso coloca a política monetária e econômica desses países em completa submissão aos interesses dos grandes capitais franceses. E aí não por acaso que dos 15 países que se utilizam do franco CFA, né, 11 são considerados hoje pela ONU como os menos desenvolvidos do mundo. Então, quer dizer, a gente percebe como os mecanismos de dominação financeira e econômica, monetárias, né, econômicas, eles se mantêm mesmo após esse processo, né, de independência formal. Um outro ponto também que é importante, né, na obra do Lenin é como que as consequências dessa disputa interimperialista, como que ela resulta, né, numa luta por uma divisão, por uma partilha do mundo através das guerras. Então a Primeira Guerra Mundial não foi por acaso, né? A Primeira Guerra Mundial tem como epicentro a Alemanha e o Império Austro-Húngaro de um lado e os chamados aliados de outro, sabe? E a Alemanha foi a que chegou por último, né? Foi o último grande país da Europa, junto com a Itália, a ter o seu processo de unificação num Estado nacional, e que chegou por último praticamente na repartição das colônias. E depois os alemães perdem a Primeira Guerra, depois eles dão início novamente à Segunda Guerra, né? Novamente motivados por interesses imperialistas, e um pouco aí com a lógica de conquistar principalmente a antiga União Soviética e os países do leste europeu, formados em sua maioria por povos eslavos, e que eram considerados povos ideologicamente considerados como sub-humanos, né, pela ideologia nacional-socialista. E parte da Europa também, né? Então era uma política do nacional-socialismo de buscar criar uma espécie de construir colônias na própria Europa, né? Então essa tendência do capitalismo também, né, dessas grandes potências em lutarem entre si, tá, pela repartição de áreas de influência do mundo, também elas são importantes.
Eu acho que uma outra questão aqui também, né, que o Lenin detecta lá no começo, é uma tendência já observada por ele de um movimento de migração dos povos dos países colonizados para os povos, para as nações colonizadoras, né, para as potências europeias. Esse era um fenômeno que o Lenin havia detectado, né, uma tendência, e que, pelo que a gente percebe, é uma tendência que está presente até hoje, né, porque, né, obviamente que com características um pouco diferentes que a gente não vai analisar nesse momento aqui, mas que esse fluxo migratório ele permanece como uma forma, inclusive, de regular o valor da força de trabalho nas potências europeias e ser um espaço de fornecimento de mão de obra barata para o desenvolvimento capitalista desses países, né? Então, se você, por exemplo, pegar a Alemanha, dentro dessa crise migratória toda, ela teve uma postura um pouco mais flexível, porque a Alemanha ela enfrenta um problema de redução populacional e necessita de mão de obra, né, de força de trabalho barata que possa manter a economia alemã funcionando. Mas isso é um detalhe atual, né? É mais importante aqui a gente fixar como essa característica é uma característica desse movimento de migração que se mantém né, dos países atrasados, dependentes, para as potências econômicas, como ele se mantém até hoje. Uma segunda questão aqui que o Lenin também detecta aí na análise do imperialismo, né, e que está no contexto ali do movimento operário europeu, porque o movimento operário europeu ele racha uma parte grande do movimento operário europeu, né, que era a Segunda Internacional, os reformistas, né, eles apoiam as suas burguesias na guerra imperialista, e o Lenin ele tenta entender ali o porquê que isso acontece, tá? Por que essa parte da classe operária passa a apoiar as suas burguesias contra a classe operária de outros países. E ele vai detectar ali o surgimento, né, dentro da classe operária europeia, do que ele chama de uma aristocracia operária, de uma camada da classe operária mais bem remunerada que o restante da classe trabalhadora, que passa a obter, né, algumas vantagens econômicas, materiais, que ligam o seu destino e os seus interesses a essa conquista, a exploração colonial e, consequentemente, também a sorte, né, das suas burguesias nacionais. Então, acho que esse é um outro elemento também. E, por fim, eu acho que tem uma outra questão aí da obra do Lenin que é importante também a gente considerar, né, já indo aqui para o encerramento, é que, assim, o imperialismo, Lenin ele define o imperialismo como a antessala do socialismo, tá? Quer dizer, se a gente for considerar bem, fazer uma análise histórica, a gente percebe como que a capacidade de análise do Lenin é realmente impressionante, né? Porque nós não tivemos, antes do aparecimento do imperialismo, né, nenhuma revolução socialista. A gente teve lá a Comuna de Paris em 1871, foi afogada em sangue, enfim, mas nós não tivemos uma luta socialista vitoriosa, né? E o Lenin ele consegue detectar que as contradições geradas pelo movimento, por essa nova etapa do capitalismo, que é o imperialismo, ele cria, ele representa essa antessala da Revolução Socialista, tá? Das revoluções socialistas, que foi o que a gente viu ao longo do século XX, independente da debacle do campo socialista lá no final do século XX, mas realmente o século XX foi um século das lutas anticoloniais e das lutas pelo socialismo. Tá? Então, nós vimos a Revolução Russa, depois a Revolução na Mongólia, a Revolução Chinesa, a Revolução Iugoslava, a Revolução no Vietnã, a Revolução Cubana, né? E outras experiências que tentaram construir também um processo de transição ao socialismo, mas que por várias razões, que não dá aqui para a gente entrar, né, analisar, acabaram não conseguindo, né, esse objetivo, mas que realmente o imperialismo ele representou essa antessala do socialismo. E aí tem só mais uma coisinha realmente agora para finalizar, que eu acho que também é importante, né? É que não está nessa obra do Lenin, está num texto que ele escreveu bem mais para o final da vida, em 1923, alguns meses antes de morrer. Não é um texto muito elaborado, parece ser mais notas, né, que as secretárias foram tomando ali de algumas questões que pareciam importantes para o Lenin,
mas que ele faz uma análise que é o seguinte: o eixo revolucionário do século XX ele começa a mudar dos países capitalistas centrais, da classe operária, dos países das potências imperialistas, para os povos do terceiro mundo. Terceiro mundo não, desculpa, a expressão é horrível. Para os povos das nações colonizadas, né? Então ele detecta esse movimento e reconhece que o eixo da luta revolucionária em todo o mundo, né, já nos anos 20, né, quando aquela luta ainda estava começando, ele percebe que o polo da luta revolucionária ele sai da Europa e passa para os povos da África, da Ásia e da América Latina, né? E foi o que a gente também pôde constatar ao longo do século XX, né? Não foram os povos europeus, né, os que, com exceção do leste europeu, né, da própria Rússia, mas que a Rússia também tinha uma grande extensão de povos que viviam no Oriente, né? A Rússia era considerada como a prisão dos povos, né? Haviam me parece que mais de 50 nacionalidades, né? Mas que foram os povos das nações colonizadas que realmente fizeram, né, os grandes movimentos revolucionários do século XX, e a história comprovou esse movimento que ainda estava no início e que o Lenin detectou. Então acho que para um início de conversa, eu prometi falar até 40 minutos, devo ter passado bem mais de 40, acho que já falei uns quase 50 minutos aí, mas eu acho que para um início de conversa, eu acho que esses seriam os pontos assim para a gente destacar, né, nesse estudo do livro do Lenin. E aí eu abro aqui agora, isso, Marquinho? A gente abre aqui agora, né, para o pessoal mandar perguntas, é isso mesmo? Pode ser. Então é isso. Espero que tenha correspondido aí à expectativa dos camaradas, né? Enfim, a gente fez aqui uma apresentação de 60 páginas, eu acho que eu não li tudo isso, né? Não analisei tudo isso, né? Mas eu acho que para um começo aí de conversa, eu acho que para a gente abrir pelo menos o debate é importante. Então acho que está aberto aqui, a gente vai acompanhando pelos comentários aqui as perguntas. É isso. Vamos lá? Lembra que tem um atraso entre o que você está dizendo e o que as pessoas estão ouvindo. Vai demorar um pouco para entrar a pergunta, tá enrolando nesse meio tempo. O Marquinho tá me lembrando aqui que eu tenho que ficar atento, que tem um atraso, né, entre o que eu falo e o que vocês ouvem, né? Ele pediu para eu ter um pouquinho mais de paciência aqui. Tomando uma aguinha, que a garganta já pifando aqui. Vendo aqui se tem alguma... Vamos lá, tem uma aqui. Tem uma pergunta do Everton. Pega, vamos só por partes aqui pra gente... a pergunta do Everton aqui. E hoje, Renato, o americanismo, com sua ideologia e cultura, se impôs no Brasil? Aceitação resignada ou possibilidade de rompimento? Só para a gente entender um pouco esse conceito de americanismo, né? Ele foi utilizado pelo Gramsci, quando o Gramsci se dispôs nos cadernos do cárcere. Eu não lembro aqui exatamente agora qual dos cadernos esse texto está escrito. O Gramsci ele buscou entender o processo de formação da ideologia nos Estados Unidos, né? E aí o Gramsci vai chegar à constatação de que nos Estados Unidos a formação do capitalismo ele pôde se dar num terreno, o termo aqui não é bem apropriado, mas um terreno em condições quase puras, né? Porque diferente da Alemanha, diferente da Inglaterra, da França, da Itália, enfim, dos grandes países europeus, a formação do capitalismo ele não precisou enfrentar
ou negociar ou transigir com relações de produção pré-capitalistas, né? Com camadas sociais, estratos sociais que ainda mantinham uma existência econômica, política e social importante. Então aí que vem aquela frase do Gramsci, né? Onde ele diz que nos Estados Unidos a ideologia ela nasce da fábrica, né? Então isso está lá no americanismo, né? Então o Gramsci ele faz esse recorte e busca analisar o americanismo e busca construir a ideia de que o americanismo ele seria uma espécie de ideologia, né, do desenvolvimento das relações capitalistas dos Estados Unidos. Bem, se a gente for pensar o que foi, né, o pós-Segunda Guerra Mundial, a cultura americana ela foi avassaladora, né, avassaladora. E o processo de resistência também a essa invasão cultural também existiu. Tá? É claro que o poder de manipulação, né, o poder de construção de difusão da cultura americana, ele é muito maior, né? Enfim, do que a gente possa imaginar. Tá? E é claro que é um poder de difusão também que acontece a partir, que não é por formas puras, né? A partir da força da ideologia americana. Vou dar um exemplo aqui, tem um livro, eu não me lembro o nome da autora, mas o livro chama o seguinte, Quem Pagou a Conta? É um livro de uma britânica, uma professora britânica, em que ela vai demonstrar que a CIA ela esteve por trás, na Europa e nos Estados Unidos também, da construção de revistas de cultura, né, de um estímulo à produção cultural de artistas de esquerda, mas que não eram comunistas, tá? Eles não eram comunistas, mas eram artistas de esquerda, escritores, pintores, que não tinham simpatia pela União Soviética, mas se identificavam como socialistas, como sociais-democratas, enfim. Então um livro que chama Quem Pagou a Conta, né? A CIA na Guerra da Cultura, é alguma coisa assim. Então óbvio que essa produção cultural americana, ela não é uma produção cultural que se impõe apenas pela força, tá? Mas se impõe pela força da grana, né? Quando se lança um filme americano, se lança com milhões de cópias, né? Então, quer dizer, a indústria cultural americana ela é muito poderosa por causa da força do dinheiro, tá? E como eu havia colocado lá no início, quer dizer, o imperialismo ele precisa buscar uma justificativa ideológica, né? E precisa construir uma narrativa política, cultural, social, não é, psicológica para se apresentar como demonstrar seu poder histórico, né, sua força histórica, construir a sua legitimidade. Então é isso que a indústria cultural americana faz isso também. Em relação ao Brasil, desde a ditadura militar essa presença da cultura americana ela passou a ser muito mais violenta, né? Para os mais novinhos talvez não vão se lembrar, mas a década de 70 e 80 até começo da década de 90 mais ou menos, a força, né, das rádios FMs estava na difusão de músicas americanas. Era difícil encontrar uma rádio FM que difundisse música, né, que repercutisse em músicas brasileiras, por exemplo, tá? No cinema a mesma coisa, enfim. O que a gente tem notado, isso é uma percepção mais do cotidiano, né? É que com o cenário político que a gente está vivendo hoje, de uma classe dominante brasileira que abriu mão de qualquer tipo de projeto com nível de soberania nacional, de independência e coisa do tipo, o que você tem hoje é realmente um aprofundamento da influência da cultura americana no Brasil, né? Isso eu acho que é um elemento, assim, um elemento importante que está aí no dia a dia, né? Há uma tentativa sempre da gente copiar esses modelos, né, o modo de vida americano, né, os trejeitos, enfim, difundir peças culturais, né, norte-americanas e não o que realmente é produzido pela cultura brasileira.
é que a cultura brasileira também é muito forte, né? E é uma cultura de resistência, né? Uma cultura que tem forte influência da massa trabalhadora negra, da massa dos indígenas, da massa trabalhadora pobre, que construiu também uma identidade cultural. Então, eu acho que esse jogo ainda está sendo jogado, né? E é a gente que tem que fortalecer, né? E reforçar esses elementos da cultura brasileira, né? E não da reprodução da cultura americana. E quando eu falo aqui, não significa uma xenofobia, né? Tem coisa americana muito boa, né? Que a gente tem que inclusive valorizar e divulgar. O que a gente está tratando aqui é dessa cultura enlatada, industrializada, dessa cultura lixo, né? Que é repercutida aqui. Então acho que é esse elemento. Aí tem a pergunta do Léo aqui: qual é a importância da categoria imperialismo hoje? E qual o prejuízo de abandonar tal categoria? Eu acho que a questão central, né, aqui, assim, o imperialismo, né, a ideia de imperialismo do ponto de vista do capitalismo, né, como uma etapa superior do capitalismo, eu acho que ele significa, né, como a gente tentou demonstrar, o domínio de algumas nações sobre outras, né, a formação, que é a essência do capitalismo, dos grandes monopólios, né, a tendência então dos estados nacionais servirem, né, e se tornarem um espaço de, como eu vou dizer, de defesa, né, das potências capitalistas, de defesa dos interesses daqueles monopólios, né. Então essas são as características do imperialismo, tá? E de que essa dominação, mesmo existindo, né, um conjunto já muito grande de nações independentes que conquistaram sua independência política formal, você tem uma dominação econômica, financeira, tecnológica, produtiva, que é ainda determinada e feita por essas grandes potências, tá? Então qual é o risco de se abandonar essa categoria de imperialismo? É que você pode adotar, por exemplo, né, a categoria de globalização. Vivemos num mundo global, tá? Vivemos num mundo onde todos têm que, inclusive as nações, se elas fizerem ali, né, regularem de acordo, né, os seus fatores de produção, seguirem à risca o que os organismos, né, internacionais determinam como a coisa certa para um país atrair os capitais estrangeiros, né? Então esses países entrariam, né, no caminho do desenvolvimento e da dita felicidade, tá? Então, assim, a gente pode substituir por esse conceito, tem-se nesse movimento substituir por essa ideia de que nós vivemos um mundo global, tá? Só que a realidade tem demonstrado cada vez mais, tá, que não é isso. O que a gente vive, na verdade, é num mundo onde os grandes monopólios, né, a grande concentração do capital, ela está nas grandes potências imperialistas, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Itália, ela está concentrada ali, né, esse grande acúmulo de capitais. Os grandes monopólios estão também concentrados ali, né? E essas nações elas constroem, né, e esses grandes monopólios, eles constroem teias de relações econômicas, né, e produtivas que amarram praticamente todos os países dependentes do mundo aos seus interesses, tá? Então, e isso o Lenin chamou de imperialismo, tá? E com força militar. Com força militar. A consequência do imperialismo é o militarismo, é a guerra, são as catástrofes sociais criadas pelo imperialismo através da guerra, né? O que a gente viu recentemente e ainda vemos na Síria, é o que a gente viu na Líbia. Quer dizer, tudo aquilo não foi criado por obra do acaso, né? Tudo aquilo foi criado por um movimento de interesse das grandes potências e dos seus monopólios, né? Então você abandonar a categoria de imperialismo por outras categorias me parece muito complicado. E aí tem um livro aqui que fez muito sucesso e ainda faz muito sucesso, de dois autores, né, o Michael Hart e o Antonio Negri, tá? O Hart é americano e o Negri é italiano, tá? Em que eles definem que não haveria mais imperialismo, mas haveria império, tá? Haveria império.
e que a saída para a esquerda a nível mundial não seria resistir a esse processo de globalização, né, que seria a difusão do império, e a defesa dos interesses locais. Então, para eles, por exemplo, o nacionalismo e a luta social desempenhariam um papel muito mais regressivo, né, no cenário internacional do que um papel progressivo. Tá? E eles chegam ao ponto também de dizer, eu vou abrir aspas aqui, né, a resistência da multidão ao cativeiro, a luta contra a sujeição de pertencer a uma nação, a uma identidade, a um povo, e, portanto, a deserção da soberania e dos limites que ela impõe à subjetividade, é inteiramente positiva. Né? Então, eles colocam que a luta, por exemplo, pela soberania nacional, é uma luta regressiva. Tá? É uma outra visão também de construção, de definição, né, de definição concorrente do imperialismo do Lenin. Né? E não é à toa que esse livro do Império, né, do Michael Hart e do Antônio Negri, foi um livro muito aclamado por setores da própria burguesia, né, por setores da classe média, né, que não querem o rompimento com o capitalismo. Tá? Então é uma análise muito mais reacionária essa do que a categoria de imperialismo. Então acho que abandonar a categoria de imperialismo, a gente abandona uma categoria fundamental para explicar o mundo desde 1900 e, na verdade, antes, né? Desde o final do século XIX, mas digamos assim, a Guerra Mundial, ela foi o elemento que realmente, a Primeira Guerra Mundial foi o elemento que realmente foi um marco, né, de demonstração, né, desse poder do imperialismo, tá? E de catástrofe que o imperialismo gera. Então abandonar essa categoria, que é fundamental, ela traz esse tipo de análise. Tá? Então, quer dizer, esse tipo de análise aqui que está na obra do Antônio Negri praticamente diz que a globalização é boa. Né? Esse movimento do capital dominado por poucas empresas, ele é bom. Tá? Ele tem elementos positivos, pelo menos ele tem elementos positivos. Né? Então, abandonar a categoria do imperialismo como Lenin propõe, né, e de construção de um interesse nacional, tá, traz essas consequências. Tá? Então, quer dizer, a gente também está numa batalha, aí, numa batalha de ideias contra setores da própria dita esquerda, né, a nível mundial. Então, acho que é isso. Não sei se eu consegui aqui responder bem ao Léo, mas eu acho que a importância da categoria imperialismo está aí. E o Danilo está lembrando aqui, ó, que o livro que eu citei, Quem Pagou a Conta, é da autoria de Frances Stoner Saunders. Tá? Foi ela que escreveu esse livro. É um livro, já tem edição em português, eu acho que foi feita pela editora Record, não tenho certeza, mas é um livro que está fora de catálogo. Você vai encontrar só na estante virtual a um preço bem grande. Mas é isso. Então, aberto aqui para mais perguntas e questões aqui. Léo respondendo aqui o valeu. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá, gente. Só uma questão também que eu queria citar aqui, assim, sobre algumas alternativas, né, ao imperialismo. Tá? Tem dois livros que são importantes, que é o seguinte: um livro é de um professor da USP, o Ladislau Dalbor, acho que é assim que se pronuncia, que é A Era do Capital Improdutivo, e o outro do Thomas Piketty, né, que é o Capital no Século XXI. Primeiro que, assim, tem que dar os parabéns, né, a eles, porque são livros realmente que trabalham com uma rica fonte de dados, uma coleta de dados, assim, de proporções impressionantes, né, que descrevem, assim, vão descrevendo, né, as consequências no plano ambiental, social, econômico, político do imperialismo, tá? Eu acho que
do imperialismo não, né, dessa fase, né, desculpa, não é do imperialismo não, mas essa fase do capitalismo. Então são livros realmente importantes, tá? Só que eles partem de uma ideia que é o seguinte, que eles vão dizer que surge a partir de 1970 um novo capitalismo, tá? E que esse capitalismo ele teria duas novidades, né? Primeiro, a formação de oligopólios financeiros e industriais, tá? Essa é uma primeira característica, né? E uma dinâmica de acumulação do capital baseada nessa migração das atividades produtivas para a financiarização. Essas seriam as duas características centrais, né? E tem os dados, né, desses autores que realmente comprovam, né, essas afirmações, tá? E que aí essas empresas elas adquirem um tamanho, né, um gigantismo, né, na sua estrutura, que cria inclusive uma camada burocrática interna, tá, de difícil gestão, e que o índice de eficácia dessas empresas estaria no resultado financeiro que elas deveriam obter, tá? Eu acho que assim, são livros fundamentais, a gente precisa ler, são importantes, mas eu acho que eles têm alguns problemas, né? Primeiro, que esse modelo de acumulação ele não é exatamente uma novidade histórica. Ele pode ser uma novidade histórica do ponto de vista do volume, tá? Do volume, sim, tá? Eles representam assim essa novidade histórica, né? Eu acho que um outro elemento também é que a impressão que dá um pouco nessas análises, né, é que o capitalismo, a partir da sua forma neoliberal, ele estaria entrando numa espécie de anomalia, né, no seu funcionamento. O capitalismo teria um funcionamento normal, baseado na produção de mercadorias, compra da força de trabalho, na venda, enfim, num sistema produtivo, digamos, perfeito, né? E que com o aparecimento dos oligopólios e dessa financiarização, teria surgido um fator anômalo aí no capitalismo, né? Onde o capitalismo talvez estivesse padecendo de uma doença, tá? Mas que o remédio a essa doença não seria você acabar com o capitalismo e o imperialismo, mas seria você fazer o capitalismo voltar a uma espécie de funcionamento normal, né? A forma como ele deveria funcionar. E aí tem até um trecho aqui do Ladislau Debord, né, que ele diz o seguinte, né, o cenário atual não seria um produto do capitalismo, mas resultaria, na opinião do Debord, né, abre aspas, de uma deformação generalizada dos processos econômicos, sociais e ambientais, fecha aspas, né? Para você definir o que é deformação, tá? E aqui do ponto de vista econômico, né? Você teria que esse conceito não é absoluto, né? Ele é um conceito relativo, e é um conceito relativo que deve partir da posição da posição política e ideológica que você ocupa. Então, se você diz que esse cenário atual do capitalismo ele representa uma deformação generalizada dos processos econômicos, sociais e ambientais, você está dizendo que tem um outro processo, né, que não apresenta esse tipo de deformação, que seria digamos, um movimento mais virtuoso do capitalismo, tá? Ou seja, você parte de uma certa ideia estática do que é o capitalismo. Obviamente que o capitalismo ele tem um objetivo central, que é transformar tudo em mercadoria e criar um processo de acumulação do capital em condições cada vez maiores, em patamares, em níveis cada vez maiores, né? Isso é um traço intrínseco do capitalismo, tá? Porém, isso não significa que as formas pelas quais o capitalismo vai obter isso, né, sejam formas puramente estáticas, né? E nem que o capitalismo é um elemento plenamente civilizador. Ele é um elemento relativamente civilizador, tá? Ele traz elementos civilizatórios. Aliás, o Marx dizia isso no manifesto, né? O capitalismo não deixou de ser revolucionário, né? A burguesia não deixou de ser revolucionária no seu momento histórico. Só que hoje ele já não é mais, tá? Então, esses movimentos que eles tratam como deformação ou como anomalia seriam sintomas daquilo que o Lenin já estava definindo lá atrás como um cenário de decrepitude do capitalismo, tá?
Então, eu acho que essa questão é bem importante a gente ter clareza disso. Tá? Até porque as propostas que no final são apresentadas, né? Inclusive eu vou citar aqui um outro trecho do Dolbor, né? Ele fala o seguinte, né? Abre aspas, né? Não se busca derrubar o capitalismo, mas devolver ao nível político, onde podemos ter certa democracia, seu papel regulador sobre o conjunto do processo, fecha aspas. E um outro trecho aqui que o objetivo mesmo é a construção de um capitalismo civilizado, tá? Então, assim, dentro desse cenário em que para eles o objetivo não, em que eles, para eles isso não é um fenômeno intrínseco ao capitalismo, tá? Mas é uma deformação, uma anomalia, né, em que essas forças econômicas teriam tomado conta do processo político, né, ou seja, do Estado, dos mecanismos de Estado, e passado a definir, enfim, o funcionamento do capitalismo contra o interesse da maioria da população, tá? Então você precisaria resgatar o Estado, tá? Resgatar o poder político, né, do controle que esse capital teria tomado, né? E estabelecer um papel regulador sobre o conjunto do processo, como ele fala aqui. Então, assim, respondendo, até voltando à pergunta lá que o Léo tinha falado, né, da importância da categoria imperialismo, né, de não utilizar a categoria imperialismo, esse é um problema, né, porque tanto Dalbor como Piketty eles vão dizer o seguinte, que a saída, portanto, né, para diminuir a desigualdade, essa coisa toda, estaria na criação de um imposto mundial e progressivo sobre o capital, acompanhado de muita grande transparência financeira internacional, onde você criaria ali um mecanismo fiscal, né, de arrecadação de impostos sobre esse grande capital para a diminuição da miséria, a introdução de políticas, de outras políticas ambientais que não sejam essas tão destrutivas, enfim. Então também é uma consequência, né, desse abandono, né, do conceito de imperialismo, tá? E aí tem um outro elemento também, o conceito de imperialismo, alguns anos depois, já está implícito no Lenin, mas alguns anos depois vai aparecer o conceito de capitalismo monopolista de Estado, tá? Em que o Estado, né, que antes, no capitalismo de corte concorrencial, né, de capitalismo liberal, seria um capitalismo cuja função seria apenas regular segurança, ter o exército, as fronteiras, a vigilância, essa coisa toda. Esse capital ele passa a cumprir um papel central, tá, no processo de acumulação, né, de planejar o processo de acumulação e de ser completamente tomado, né, por esse capital monopolista, tá? Do ponto de vista das suas ações, da sua forma de intervenção na realidade. Então o que vai acontecer? Me parece que o Dalbor e o Piketty, eles ignoram isso, né? Tá? Quer dizer, esse conceito de capitalismo monopolista de Estado, ele é um conceito fundamental, né, e derivado da análise do imperialismo, tá? E aí se você abandona a categoria de imperialismo, né, consequentemente você vai também abandonar essa ideia do capitalismo monopolista de Estado, né, e vai passar a achar que o processo político ter sido totalmente tomado, né, e controlado, né, raptado, vamos dizer assim, pelo grande capital monopolista, seria mais fruto de uma anomalia do sistema do que uma consequência do seu próprio desenvolvimento. Então acho que abandonar essa categoria do imperialismo também, ele traz outras consequências do ponto de vista da análise, né, e da política também. Então, mais algumas questões aí, como que os companheiros estão?
Vamos ver aí, tem mais alguém queira trazer algum elemento para o debate? Como é que os companheiros estão aí? Tá acompanhando aí também? Tem cerca de 20 a 30 segundos de atraso entre entendi. que as pessoas veem. Não sabia que era tudo isso, não. Não é bastante. Bom, o Agostinho está perguntando aqui se existe algum indicativo no livro que poderia antever o nazismo. Então, não tem uma indicação explícita, né? O que o Lenin faz, mas o Lenin deixa um indicativo de que o seguinte, de que o imperialismo ele é um momento de forte reacionarismo político, né? Ou seja, aquela ideia do capitalismo da livre concorrência, né, de difusão de uma democracia liberal, tá? Funcionamento do parlamento, aquelas eleições periódicas, aquela coisa toda. O Lenin ele não faz uma análise muito profunda dessa questão política no livro, tá? Ali ele está mais preocupado nas análises econômicas, né, da mudança mesmo de patamar do capitalismo. Mas ele fala que o imperialismo ele representa uma fase de profundo reacionarismo político, tá? Ele deixa essa dica, tá? Que ele não consegue analisar, enfim, por razões óbvias, né? O Lenin ele morre em 24 e ele estava muito envolvido com os problemas e os dilemas, né, da transição para o socialismo na União Soviética, então ele não consegue fazer essa análise. Mas ele na obra que ele escreve, acho que no começo de 17, né, essa obra é publicada, o Lenin ele demonstra, ele aponta ali que o capitalismo, que o imperialismo, né, como fase superior do capitalismo, ele resulta, né, ele vai resultar em um forte reacionarismo político. Ou seja, então ele começa, ele sente, né, digamos assim, ele prevê, né, mas nada muito elaborado, que a possibilidade do aparecimento de tendências políticas extremamente regressivas, agressivas em relação à classe trabalhadora, né, em relação às massas trabalhadoras, né? Então ele detecta esse movimento, mas ele não faz uma análise profunda, tá, do surgimento do fenômeno que depois veio, né, no nazismo e no fascismo. Ver se tem mais alguma questão aí, ou então a gente vai para os finalmentes.
podemos encerrar, gente? Como é que está a disposição aí de todos? Acham que essa exposição aqui deu conta? Como que tá? O Everton tá dizendo aqui para fazer um fechamento. Podemos encerrar então? Vamos ver se alguém mais aqui se manifesta. A gente já vai encerrando então essa atividade de hoje, de formação. Bom, então vamos encerrar? Podemos? Sem problema? Bom, então quero, em primeiro lugar, agradecer a paciência dos camaradas, né? Esse domingo à tarde, disporem aí de um tempo aí de 1h30 aproximadamente, né? Pra gente fazer uma discussão de formação, né? Formação política, de um tema que boa parte da esquerda brasileira, né, e mesmo mundial, abandonou, que é o tema do imperialismo. Tá? É uma categoria fundamental para entender a realidade do mundo, a realidade do capitalismo do final do século XIX para cá. Tá? Ela é fundamental, né? A gente não pode abandonar essa categoria sob pena de incorrer em análises muito equivocadas sobre a realidade. Tá? E quem erra na análise erra na ação política, né? Então, se a gente tem intenção de transformar a realidade, a gente precisa ter uma boa leitura sobre ela, né? Para, enfim, ter uma intervenção também condizente, né? Uma intervenção no sentido de transformar essa realidade condizente com essa análise, tá? Condizente com, enfim, as tarefas, né, que a gente tem para cumprir. E aí, nesse sentido, a categoria do imperialismo, ela é extremamente importante, fundamental, e não dá para o pensamento marxista, né, para os marxistas, para as organizações comunistas, abrirem mão dessa categoria. Tá? Ela é uma categoria que mantém a sua vitalidade, né, e a sua pertinência até hoje. Tá? Ela é uma categoria importante na análise da realidade. No caso do livro do Lenin, né, que foi o livro que a gente usou aqui para destravar esse nosso debate, né, para estimular esse nosso debate, a essência do imperialismo é a formação dos monopólios, né, e a gente, enfim, tentou aqui com 2 dados apenas, mas qualquer análise que a gente fizer da realidade, né, qualquer pesquisa que a gente fizer, a gente vai ver que o mercado mundial hoje é dominado por pouquíssimas empresas, e normalmente todas elas situadas nos Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa. Tá? Então, a gente tem uma realidade bem isso é um fato que é inquestionável, né? Nós vemos o papel dos bancos e desse capital financeiro em sua forma monetizada, na sua forma mais fetichista, né? Comandando o processo capitalista, o processo de acumulação. Vemos a formação dessa camada de rentistas, tá? Que vivem aí da especulação financeira, tá? E isso é uma realidade também que a gente vê nos dias de hoje. E a gente vê como o grande corolário do imperialismo o problema das guerras, tá? A situação das guerras, ou seja, a guerra como um mecanismo de controle, né, de outros povos, de controle de fontes de matéria-prima, como forma de controlar e afastar da concorrência, né, outras potências imperialistas. Tá? Então a guerra é um elemento fundamental e primordial nesse processo de constituição do imperialismo. Tá? E a guerra, nesse caso, não se explica pela maldade dos homens, pela ganância dos poderosos, não, se explica porque tem um processo de constituição de uma nova etapa do capitalismo, que é o imperialismo, que para resolver muitas das suas contradições ele apela a conflitos bélicos. Tá? Pode ser que esses conflitos bélicos hoje, por enquanto, não estejam se dando entre as próprias potências, como
né, as próprias potências capitalistas, como aconteceu nas duas grandes guerras, mas está se dando contra nós aqui, povos dos países colonizados, dependentes, subordinados aos interesses das potências imperialistas, né? E também quem vai morrer nessas guerras, né, os soldados lá das potências imperialistas, normalmente são os filhos da classe trabalhadora que não encontram condições de emprego, né, adequadas, e que muitas vezes veem, né, no recrutamento, né, ou na presença ali, na sua incorporação às Forças Armadas dos seus países, uma forma de fugir do desemprego, né, mas que vão acabar encontrando a morte em outras terras, né? Então a guerra é o elemento, um dos elementos fundamentais do imperialismo, né? E o que é importante, essa nova fase do capitalismo, que é o imperialismo, não é uma anomalia, é um processo que a gente poderia dizer quase que, a palavra aqui não é muito adequada, mas quase que natural do processo de desenvolvimento do capitalismo, né? A gente trouxe aqui duas pequenas contribuições do Marx, né, em que o Marx já constatava a tendência do capitalismo à centralização e concentração do capital e ao papel cada vez mais predominante dos bancos enquanto condutores do processo de acumulação, né? Então, esse processo já estava presente nas análises do Marx sobre o capitalismo, tá? Quer dizer, eram tendências que não se apresentavam ainda de maneira muito clara, né, no tempo em que o Marx vivia, que ele escreveu o Capital, mas que foram se mostrando verdadeiras ao longo do tempo e ao longo da história, né? Então, eu acho que esse elemento, né, esses elementos são fundamentais. A categoria imperialismo é fundamental para a análise da realidade de hoje, porque se a gente abandonar essa categoria, a gente começa a errar na análise do cenário político, econômico, social, inclusive que o nosso país ele está vivendo. Então eu quero agradecer aqui o Marquinho, né, que ficou aqui na parte técnica, dando todo o suporte para a gente fazer essa live. Agradecer a confiança que os companheiros depositaram em mim, né, para fazer essa intervenção aqui, né, essa exposição sobre o livro do Lenin. E dizer que essa é a primeira, tá? A executiva está programando aí novas atividades de formação como essa, mas que dentro em breve a gente vai avisar os camaradas, os nossos parceiros, aliados e amigos. Então é isso. Então, obrigado aí, bom domingo a todos, boa semana. E lembrando, dia 8, domingo que vem, temos um compromisso aí de luta. Tem Dia Internacional das Mulheres, né? Como diz uma música do MST, sem a mulher a luta vai pela metade. Se é que ela consegue, inclusive, sair, né? Se iniciar. Então, temos que estar presente nessa luta das mulheres. Vai ser um momento importante também para rechaçar, né, esse governo de traição nacional do Bolsonaro. Vai ser um momento que vai condensar essa insatisfação popular, né, que está cada vez mais crescendo. Então, temos uma agenda de luta aí importante nesse próximo período. Então, obrigado. Boa tarde a todos, boa semana e vamos à luta aí, até a vitória. Quer encerrar a transmissão? Aqui? Só isso. Aí. O que está perguntando? Quer mesmo encerrar o stream? Sim. Parar, né? Parar.